Inicialmente, a Ordem dos Advogados do Brasil agradece o convite formulado para participar deste evento, que reputamos da maior importância, porque, como se pôde observar, trata-se de um tema muito relevante, atualíssimo e que, obviamente, vai mexer com a vida de todos os cidadãos. A primeira observação que faço é que a introdução da tecnologia no dia a dia dos cidadãos é algo inexorável. É um caminho sem volta, é inevitável. E, por conta disso, o assunto deve, sim, ser bastante discutido. E uma das coisas que nos preocupam é que a sociedade está totalmente alheia a este processo. A sociedade não tem tomado consciência e conhecimento do que se passa à sua volta. É como se fosse algo absolutamente normal, natural e que nenhum reflexo negativo pudesse trazer à sua vida. E o que nós observamos é que nem sempre as coisas acontecerão assim. É importante que se tenha um controle rigoroso sobre a introdução da tecnologia na vida, no meio social, porque ele pode tanto trazer grandes benefícios, e nós os conhecemos, como também malefícios de grande significado, e, infelizmente, isso não tem sido discutido. A biometria ela já era utilizada pelo cinema, né? A gente assistiu a filmes há muitas décadas atrás, onde ela já era uma realidade. Então, era algo que já se previa e hoje ela está no nosso cotidiano, né? Quem é servidor público, até nas empresas privadas, o controle de frequência, o controle do cumprimento dos expedientes já são feitos através da biometria, né? Os bancos já estão a utilizá-la e não há como deixar de reconhecer que ela traz vantagens, ela tem vantagens, né, para o aumento da segurança, porque também nós sabemos que, de acordo com a evolução dos sistemas, com a evolução da tecnologia, também aqueles que cometem crimes fazem os seus estudos paralelos para tentar, de alguma forma, burlar, né, esses sistemas de segurança, mas é importante que nós tenhamos mais eventos como esse, que nós tenhamos, inclusive, essa discussão aberta no próprio Congresso Nacional, que deverá travar esses debates na discussão de projetos de lei que tratam dessa matéria, para que a gente possa realmente fazer essa introdução das tecnologias com uma maior segurança. Como eu disse, ela está no ponto eletrônico. Hoje os planos de saúde também as utilizam para evitar o cometimento de fraudes. O simples ato de ir a um consultório médico, hoje, uma simples consulta, nós utilizamos, alguns planos de saúde exigem a utilização da biometria para a garantia de que a pessoa que efetivamente pagou pelo plano é que está sendo, pelo mesmo, beneficiada. Como toda mudança, obviamente, traz dúvidas, incertezas, riscos. E eu, particularmente, tenho uma posição de que não devemos nos opor à introdução das tecnologias, porque elas têm um objetivo, e pelo menos é isso que se espera do poder público, elas têm um objetivo, primeiro, de trazer maior qualidade de vida, maior conforto, maior segurança para a sociedade. O que nós precisamos ter muito cuidado é com o uso desses cadastros. Eu acho que o grande problema primeiro, na sua formação. É preciso que se tenha cuidado, porque a partir da sua forma, a fraude em um determinado cadastro, ela pode se dar logo na primeira etapa, que é na formação desse cadastro. É preciso que se tenha plena convicção, plena certeza de que aquele que compareceu perante o poder público para a realização daquele cadastro seja, de fato, quem diz que é. Então, esse é o primeiro ponto, para que se evite o mau uso
dessa tecnologia. O segundo é a sua administração. É preciso que o cidadão tenha uma garantia de que aquele que detém os seus dados vai fazer bom uso deles. E aí eu concordo plenamente com a doutora quando ela diz que nós não temos na Justiça Eleitoral uma legislação que regulamente de forma adequada a formação deste cadastro. Efetivamente não temos. Não quero crer que também por conta disso ele não tenha as suas vantagens, ele não traga os seus benefícios. Mas acho que é importante que nós tenhamos uma legislação a regulamentar de maneira concreta e eficaz a sua formação e, sobretudo, o seu uso, exatamente para que evitemos os desmandos. Nós sabemos que informação é poder. Quem detém a informação detém o poder. Então, quem tem um cadastro da magnitude que tem a Justiça Eleitoral, é claro que detém um enorme poder. E nós sabemos que, normalmente, quem detém o poder tende a exorbitar no seu exercício. E somente as leis podem, de alguma forma, barrar ou, pelo menos, instrumentalizar a própria sociedade para, quando necessário, se voltar contra eventuais arbítrios cometidos. Nessa administração desse cadastro, eu vou ainda ter breves comentários sobre uma terceira, mas já adiantando, que é exatamente o funcionamento do sistema, que também pode trazer transtornos, nós sabemos. No momento, o que a Justiça Eleitoral, creio eu, percebeu quando editou esta resolução, que permite que o próprio servidor, que está, o chefe, o secretário lá da sessão, pode liberar a urna quando a identificação não funcionar, é por ele saber que o sistema não é confiável, que o sistema poderá apresentar falhas na sua execução, em um percentual inaceitável, e, obviamente, isso não pode prejudicar a participação do eleitor no processo eleitoral, que é, inclusive, no Brasil, ainda obrigatória. Mas, na administração desse cadastro, o que nós podemos ter? Nós podemos ter duas situações. A primeira delas é uma utilização benéfica, e a sociedade já foi perguntada sobre isso, não só no Brasil, em outros países. Há pesquisas que mostram que, quando a utilização é benéfica, a sociedade aprova, a sociedade concorda que os cadastros possam ser compartilhados quando a finalidade é em seu próprio benefício. Inclusive, numa das pesquisas feitas no Brasil, há uma pergunta direta se eles concordam que esses cadastros possam ser compartilhados com a polícia judiciária para fins de desvendamento de crime ou combate à corrupção. A sociedade quase, em percentuais altíssimos, quase a unanimidade, a sociedade concorda, penso eu, sem saber, inclusive, dos riscos e da gravidade que esse compartilhamento de informações. Quando é indagada acerca do compartilhamento em situações pessoais, quase a totalidade é contra, numa clara demonstração de que é preciso ter muito cuidado, muito critério com o uso dessas informações. O professor Pedro colocou com muita propriedade que é preciso que se avalie bem até que ponto a sociedade deve abrir mão de suas garantias, sobretudo o direito à privacidade, que é uma das primeiras garantias em qualquer regime democrático, uma das mais relevantes. Até que ponto nós devemos abrir mão desta garantia em benefício do coletivo? Aliás, ao longo da história, nós temos cada vez mais deixado de lado, ignorado nossos direitos individuais em nome da convivência social. Nós estamos cada vez mais prisioneiros dentro de nossas próprias casas, de nossos condomínios, em nome de uma convivência social mais harmônica, principalmente com o argumento, com o discurso da segurança.
para termos segurança, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Os Estados Unidos vive uma verdadeira paranoia em virtude do terror. Então, a sociedade americana abriu mão de suas garantias individuais para, com o discurso do poder público de que é preciso viver essa situação para que o terror possa ser combatido. E o que nós temos visto é que o Estado, que é tido como o mais democrático do mundo, cada vez mais violando o direito das pessoas, não só no seu território, mas agora, sabidamente, em todo o planeta, com esse discurso. E a opinião pública também assim agiu quando Hitler dominou a Alemanha, quando Mussolini na Itália, o regime militar no Brasil. Quer dizer, a opinião pública aceitou muito passivamente esse discurso de que era preciso abrir mão da sua liberdade para combater as mazelas que afligem a própria sociedade naquele momento. E os resultados, historicamente, são demonstrados, não são dos melhores. Então, o que eu acho é que realmente tem que haver muito critério. Exemplos que foram dados aqui de convênios da Justiça Eleitoral, né, a Caixa Econômica, para o pagamento do Bolsa Família e outros benefícios sociais, a Caixa Econômica já utiliza desde 2011 os cadastros da Justiça Eleitoral. É uma finalidade benéfica. Talvez um interesse público aí até justifique, eventualmente, que se promova esse tipo de convênio. Mas há uma preocupação maior em relação à biometria. É o que seremos mais amanhã, como é que nós vamos conviver com esse verdadeiro Big Brother global, onde o poder público vai saber exatamente em tempo real o que você está fazendo, aonde você se encontra, né, o que você consumiu, o que você comprou, o que você pagou, o que você deixou de pagar. Isso é muito perigoso e a sociedade tem que estar alerta a essa realidade. Eu acho que de uma dimensão muito maior do que o problema vivenciado hoje perante a Justiça Eleitoral. Eu acho que nós estamos marchando para essa realidade, porque esses sistemas, a tendência é que eles se comuniquem muito em breve. O sistema bancário, o sistema da Justiça Eleitoral, o sistema do Ministério da Justiça, das empresas privadas, do poder público de um modo geral. E quando esses sistemas começarem a se comunicar, nós não teremos mais como sequer garantir ao cidadão o direito à privacidade nas suas mais elementares formas, porque efetivamente isso deixará até de ser possível. Então, acho que essa deve ser a grande preocupação, especialmente daqueles como o professor Pedro, que são pesquisadores da matéria, para alertar essa realidade. Eu me recordo que há talvez uma década atrás, os americanos conseguiram assassinar um terrorista, segundo eles, na faixa de Gaza, um homem procurado há décadas, em virtude do uso de um aparelho celular. E ele foi imediatamente detonado, uma bomba foi lançada sobre ele pelo uso de um aparelho celular. Eles conseguiram fazer com que aquele celular chegasse às mãos do terrorista e, quando ele ligou, ele imediatamente foi localizado e foi abatido. Então, imaginem na utilização da biometria, isso vai ficar muito mais fácil de acontecer, e essas tecnologias podem cair em mãos erradas, elas podem ser utilizadas de maneira desvirtuada. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a nossa maior preocupação. Quem não lembra aqui do episódio também, numa das eleições presidenciais, em que informações da Receita Federal foram utilizadas contra um determinado candidato. Era alguém que estava no poder, que tinha acesso a essas informações e as desviou, e as utilizou com fins escusos. Então, ora, dentro de muito pouco tempo, o poder público vai ter um controle total sobre a população, dentro de muito pouco tempo. Essa é uma realidade iminente. E nós precisamos saber quais serão os mecanismos de controle, como isso será controlado, o que nós faremos para evitar que pessoas inescrupulosas que cheguem ao poder façam uso
indevido destas informações. Isso realmente nos apavora, nos assusta. E nós não estamos, pelo menos, reagindo de nenhuma forma contra essa realidade. A sociedade passivamente admite e vê na propaganda apenas um dos aspectos que envolvem a introdução dessa tecnologia, que seria garantir maior lisura no processo eleitoral, e eu não duvido que isso possa ser admitida, alcançada através da biometria, mas, obviamente, que por trás disso existe uma infindável quantidade de outros questionamentos e aspectos e fatores que devem ser melhor observados, estudados, sobretudo, repito, em relação ao controle dessas informações. Eu também penso que a Justiça Eleitoral partiu para esse processo, e, aliás, é outro equívoco que o Brasil costuma cometer, não se planejar melhor, não se programar melhor para a execução das suas políticas, e aí quem tem uma iniciativa primeira se lança na frente para depois verificar que nós precisaríamos coordenar isso de uma maneira mais eficiente, até para reduzir custos. Eu penso que o Brasil precisa, claro, ter um cadastro dos seus cidadãos. Os nossos arquivos são horríveis, as informações que nós temos são precárias, Cada estado faz o seu, alguns de maneira sofrível, incipiente até, e precisamos realmente unificar para facilitar a identificação das pessoas, inclusive para nossos dados serem mais confiáveis até no exterior, para que a nossa carteira de identidade possa ser admitida em outros países, para que eles saibam que aquele cidadão que está a portá-la é de fato quem deveria. Mas penso que isso deveria partir de outros órgãos do governo, talvez do Ministério da Justiça, na confecção de uma carteira de identidade única para o país, e que outras instituições, como a Justiça Eleitoral, pudessem se servir desses cadastros para o cumprimento das suas finalidades. Acho que o país fez um caminho aí diverso do lógico, do razoável. Quando a Justiça Eleitoral parte na frente, eu cito como exemplo as tecnologias implantadas nos tribunais para a virtualização do processo. Cada tribunal tem a sua, nós temos 20 e tantos sistemas e nenhum deles presta, e agora o CNJ está tentando ver se unifica, se cria um novo sistema, e quantos recursos já foram jogados na lata do lixo, cada um tentando fazer a sua maneira, a seu modo. Então, acho que o Congresso Nacional aí é omisso também nesse ponto, porque a Justiça Eleitoral está legislando através de suas resoluções em matéria que não é da sua competência, e simplesmente os nossos representantes do Congresso aceitam isso passivamente, delegam de maneira informal as suas responsabilidades, e tudo isso está acontecendo de acordo com a cabeça, o pensamento dos administradores de cada momento. A gente vê, a Justiça Eleitoral ela não tem um quadro próprio, então a presidência ela é exercida por membros de outro tribunal, seus membros pertencem a outros tribunais, inclusive advogados, mas que ficam lá apenas por um determinado período, um período muito curto. Então, cada um chega com uma ideia brilhante, põe em prática, o outro vem, já acha que é diferente e já modifica, e a gente fica aí a ver importantes recursos e importantes assuntos sendo tratados de maneira, muitas vezes, indevida. Então, esta seria a simplória e breve contribuição que nós gostaríamos de dar para o debate. Muito obrigado.